Mais cedo nós tínhamos tomado café, então agora é hora de dar uma limpada aí na mesa para preparar tudo para o almoço. Aqui na sala tem esse cesto porque sempre tem fralda, roupa pela casa, eu coloco aí. Olha o tanto de formiga que tá dando aqui em casa, absurdo. Vive assim, cheio de muita formiga. Qualquer comida que se deixar um pouquinho de tempo da fé, tem um monte de formiga em cima. Dei uma geral aí nessa ilha. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu mostrar um pouquinho da nossa manhã. Na verdade, já aconteceu muita coisa antes de eu decidir começar a gravar esse vídeo. A gente acorda cedo aqui, então eu acordei 5h30. A Matias já tá nascendo aqui a dele. Eu acordei bem gripada, Matias também. Hoje é um dia típico aqui, além de doença, né, de gripe. A gente normalmente tem ajuda com as coisas da casa e tudo. E hoje estamos sem ajuda. Ela teve que resolver umas coisas pessoais dela. E aí, estamos sem ajuda hoje, então vou mostrar um pouquinho pra vocês como que a gente faz essa rotina. Já tinha feito cochilo antes de começar a estender as roupas. Já tinha feito cochilo. Feito isso aqui, fazer cochilo, né? Deitei um pouquinho com o Bentinho também, que não tá 100% ainda. E agora eu tô tentando dar uma geral assim na casa. Já fiz feijão. Acordei cedo, assim que eu acordei, já botei feijão porque eu sabia que hoje ia ser apertado. Então o feijão já tá pronto. Depois eu mostro pra vocês. Aí eu vou dar uma geral aqui no quarto dos meninos, porque eu sujei o lençol da cama ontem com mamada do Matias. Aí eu vou trocar tudo. Guardar essas fraldas que o marido trouxe ontem. E dar uma geral aqui, dar uma geral no meu quarto, assim, de... Hoje eu quero dar pelo menos uma lavadinha no banheiro. Nada de faxina pesada, né? Até porque eu também não tô 100%. Acordei bem com o corpo, dor de cabeça, sabe? Mas aí eu decidi gravar pra vocês um pouquinho. Né, meu amor? Tá bem gelzinho. E aí eu vou indo. Conforme rolar, né? Vou vendo a prioridade. É eles estarem bem, a gente se alimentar. E o resto eu vou fazendo devagarzinho conforme vai dando. Né, meu amor? Então agora eu vou tentar dar uma arrumada aqui. Vou fazer uma misturinha para mostrar pra vocês que eu gosto de limpar a bancada. Gente, vocês viram tantas formigas que tá tendo aqui. Aí eu fui reclamar das formigas, começou as moscas. Gente do céu, agora tá um moscaral. Mosca. Na casa de vocês tem isso? Gente do céu, tá demais aqui. E aí eu vou fazer uma misturinha pra passar na mesa, na bancada lá da ilha e é isso, é dar uma geral nos quartos, uma geral no banheiro. Acho que os banheiros eu vou deixar pra tarde, depois que os meninos derem o cochilo depois do almoço. Se derem, e aí a gente vai indo conforme for aqui. Então, logo que o Matias nasceu, a gente tava sem ajuda. Então, minha rotina era meio que essa, assim, eu priorizava ter pelo menos um cômodo em ordem, que era o cômodo que a gente ficava habitando, sabe? E aí eu ia fazendo as coisas conforme possível. Então, ia vivendo um dia de cada vez, todo dia lavava um pouquinho de roupa, priorizava a comida ali pela manhã, e aí coisava o tempo com os meninos. Aí depois que a gente conseguiu ter uma ajuda, aí meu foco da manhã acaba sendo maior a parte da educação do Bento. Então a gente tem mais tempo, né, de estudo, um gásinho a mais, né? Mas também eu que faço o almoço normalmente. Então é isso. Então vamos dar uma geral aqui. Vamos ver o que é possível no dia de hoje. Eu sempre prezo muito, falo muito isso aqui, né, nas redes sociais no geral, né? A importância da gente abraçar a nossa realidade. Não só a nossa realidade da fase, do momento, mas do dia, porque cada dia é um dia, especialmente se você tem criança, né? Então vamos abraçar a nossa realidade, entender o que é possível pra hoje, né? É isso, deixa eu acalmar isso aqui.
remédio assim na coisa da cama. Quer pra sua garganta? Estou brincando ali no quarto dele. Confesso pra vocês que eu acho que é a época que a gente ficou sem ajuda, né? Tanto no final da gestação, quanto na gestação do Matias, né? Meu filho mais novo. Quanto no puerpério, depois do puerpério dele, né? Porque no puerpério em si eu ainda tive muita ajuda da minha sogra e da minha cunhada. Então, depois ali, nos primeiros meses, eu brinco que eu aprendi a dançar no meio do caos. Porque eu entendi que essa era a minha nova realidade, sabe? Eita, que essa minha dobradura tá linda aqui. Mas enfim, aprendi muitas coisas. Eu aprendi a dançar no meio do caos, de entender qual que era importante, o que era mais importante, sabe? Ter a casa em ordem é importante. Mas, gente, minha casa é bem grande, graças a Deus, não posso reclamar. Mas não tem como arrumar tudo com duas crianças pequenas, deixar tudo sempre limpo, arrumado, brilhando, enfim. Ainda mais aqueles primeiros meses ali que o sono é triste, né? E os meus filhos, né, nunca foram de dormir outra noite inteira. Então, era bem desafiador, eu precisava escolher minhas batalhas, sabe? Que é isso? Ah, tá. E aí eu acho que ele aprendia a viver no meio do caos, a dançar no meio do caos, sabe? A conseguir, porque Deus não nos convida pra sermos gratos, sermos amorosas, gentis, mansas, quando tudo vai bem, quando tudo tá funcionando do nosso jeito, no nosso tempo. Mas sempre, né? Independente das circunstâncias. Então eu precisei entender isso e aprender. O dançar no meio do caos é isso. Mesmo diante dos desafios, das dificuldades, de não ter tudo arrumado, tudo limpo como eu desejava, eu sabia que no final do dia eu tinha que amar. Eu tinha que amar, eu tinha que ser gentil, eu tinha que ser mansa. E ficar me cobrando o tempo todo perfeito, tudo perfeito, isso ia me estressar mais e ia me levar a pecar, porque, né, a gente fica irritada, estressada, a gente desconta todo mundo. Então, eu aprendi muito nessa fase de que é importante que a gente tenha comprometimento e responsabilidade, acordar cedo, fazer as coisas acontecerem, o que precisa acontecer. Mas que também tem coisa que não dá pra controlar tudo. E que a gente precisa respirar também no meio desse processo. Para estar bem mentalmente, não para fazer as coisas, mas estar bem mentalmente. Eu me pergunto por que a gente usa tudo isso. Tá. Mas a gente precisa estar bem mentalmente para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente não tá bem mentalmente, a gente tende a desagradar o coração de Deus, infelizmente. Porque a gente fica estressada, irritada. E a gente acaba falando de forma grosseira, pecando mesmo, né? E isso não é legal pra quem é cristão, né? E é isso que eu aprendi muito, sabe? Então quando acontece assim de eu ficar sem ajuda algum dia, hoje em dia, que eu já aprendi esse processo, eu fui aprendendo a identificar de fato as minhas prioridades, a focar nas atividades que eu preciso focar e a lidar com a falta, sabe? Nem tudo vai estar limpo, a pia não vai estar sempre brilhando, enfim, muitas questões. E hoje eu sou muito, muito, muito grata pela pessoa que nos ajuda aqui, porque é uma bênção poder ter, né, as coisas em ordem, poder contar e tudo. E não é fácil. Isso não é fácil. Tá aqui no tapete. Mas isso sem dúvida me ensinou a ter mais leve. De entender que a leveza isso é um ponto muito importante. De entender que a leveza ela não é a ausência de problemas, ou não, tá tudo perfeito na minha vida. Não. É você dançar no meio do caos. É as coisas não estarem do jeito que você queria, do jeito que você gostaria, mas o seu coração está como Deus gostaria.
O Senhor sempre falou muito comigo sobre isso. Como está o seu coração? Para ele é mais importante do que a casa brilhando. Que, de novo, isso não quer dizer que a gente vai negligenciar, sabe? Não é sobre excluir um em função do outro. Mas, no final, é uma das coisas que mais pesa, né? Porque ele diz de tudo. Priorize amar. Amar a mim e amar as pessoas. Então, será que isso está sendo prioridade também na nossa vida ou não? Ou a perfeição, ou a aparente paz de ter tudo arrumado, tem de fato do nosso Deus, sabe? Gente, um dia vocês vão ver uma Grace especialista em cama posta. Eu quero reformar meu quarto, enfim. Mas não é a minha versão de hoje ainda. Mas eu quero cuidar bastante aqui desse quarto, fazer algumas mudanças, enfim. E eu tô começando a voltar a olhar mais pra minha casa, como eu falei pra vocês. Eu com 2 crianças pequenas, então a gente se mudou pra cá, depois veio um filho, depois outro filho. E aí, agora eu tô começando a pensar um pouco mais sobre a nossa casa. Mas enfim, também não é uma coisa que eu me desespero, sabe? Prontinho, agora vou tentar fazer o almoço, enquanto as crianças estão por aqui brincando, estão aqui no quarto, brincando. E vou tentar logo desenrolar o almoço, vou aqui as roupas, então tô batendo o edredom, vai demorar, já pra estender só à tarde, e mais tarde vai ser... Enfim, vamos lá pra cozinha. Eu tô lembrando, né, tô nostálgica. Ah, eu decorei ontem aqui, ó, eu ainda tô gripada. Decorei ontem aqui com vento. Fiz até um videozinho lá pro Instagram. Porque, né, família caipira. Já deixar tudo decoradinho aí. Ficou bem legal, trouxe uma alegria assim pra casa, sabe? A máquina tá funcionando, vou fazer uma misturinha aqui num potinho para limpar as mesas lá da cozinha. E eu vou... Deixa eu ver onde que eu deixo vocês aqui. Vou ver qual que tá pegando. Isso aqui, né, já dá problema esses bujãozinhos aqui. A mistura é um pouco de detergente neutro, é a olho que eu faço aqui. Um pouco de detergente neutro, eita, foi um pouco de álcool normal. Queria alguma coisa cheirosa, nem sei se tem aqui, tá, tem, tô vendo. Um pouquinho de álcool. Bem, dor de cabeça. E eu aprendi, sabe, ali tô olhando ali agora a cozinha, lembro que era assim, eu olhava e descansava de que, gente, uma hora vai ser limpo, uma hora vai ficar arrumado. Detergente. Oi, meu amor. Essa aqui de mistura. Você me achou? Foi só pra dar o cheirinho. Pronto, detergente, álcool, isso aqui. Acabou, jogar água aqui dentro. Porque eu tenho que esconder do meu amigo Bento, que tá aqui me olhando, porque ele ama brincar com isso aqui. Por isso que escolhemos, né, Bento? É. E é isso. Vou limpar a cozinha e vamos fazer o almoço. Nossa manhã por aqui. Vem, filho. E aí, vou falar pra você. Ai, eu vou botar água aqui até em cima. E aí, Bento, cadê Matias? Eu toda hora assim, olhando os dois. E é isso, gente, nossa manhã. Então, de manhãzinha cedo, preparei o café, já fiz o feijão. Ontem à noite já deixei a carne temperada. Me arrumei. Meditei de manhã cedo. Falei com o Senhor. Calmei meu coração. Porque nesses dias que a gente tá assim, gripado. Olha, tá ali o Matias. A gente vai fazendo o que é possível. O pano tá lá. Pronto. Aí agora pronto, eu vou espirrar e talvez alguém veja esse vídeo e pense, ah, é por isso que ela fala de leveza, ela tem ajuda em casa. Ela tem que agir com as coisas da casa dela. Na verdade, gente, não é hoje que eu falo de leveza, né? E como eu já falei nesse vídeo, eu já tive épocas mais desafiadoras, né, com um bebê menor, em que eu não tinha ajuda e que nem tudo era perfeito, mas é disso, eu aprendi
que não é sobre as circunstâncias, né? Eu aprendi que não é sobre tudo estar bem. Deus nos convida à paz. Inclusive, é uma das coisas que sempre me perguntam. Você está chegando aqui agora, além de mulher rural, eu também sou psicóloga. Então, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é, poxa, mas Deus diz, né, que Ele dá a paz dele e tudo. E por que a gente não vive essa paz? Por que as coisas, né, parece que nunca passam as dificuldades e tudo. E no final, deixa eu trazer vocês pra cá. E na verdade, Deus diz, a minha paz os dou, não a dou como o mundo dá. Então não é uma paz de que você não terá problema, de que tudo vai dar certo, tudo vai ser no seu tempo, todas as coisas vão acontecer. Você vai ter sucesso em todas as áreas, você vai ganhar milhões. Não. É uma paz que vem dele, que independe das circunstâncias. Independe de como você está hoje, do que você tem. Então, eu aprendi isso e busco sempre aplicar, independente da minha realidade. Como eu falo pra vocês, quando eu estava sem ajuda, eu entendi que era uma escolha viver a paz de Deus. E eu precisava escolher isso diariamente. E escolher as minhas batalhas, escolher o que é prioridade naquele momento. Estão ali brincando. Eu não vou filmar pra vocês, eles estão só de fralda. E camisa, né? Não vou mostrar, não. E aí... Então é isso. Então é sobre as nossas escolhas, sabe? Não é sobre tá tudo bem. Ai, gente, estão indo comigo aqui. Já bebeu água hoje? Então aproveita esse momento. Já deu like no vídeo? Aproveita também. Bora comigo que a gente não pode perder tempo, não. Meninos estão brincando em silêncio. Corre! Cheio de louça aqui. Mas a prioridade agora é essas pequenas escolhas, né? Tem lixo pra tirar daqui. Tem louça pra lavar, tem comida pra fazer. Qual é a prioridade? A comida precisa estar pronta. Depois, aos poucos, tudo no fogão. Aos poucos eu vou resolvendo isso aqui. Então, essas pequenas coisinhas, sabe? Eu fui... escolhe minhas batalhas, entendendo? A prática do rolê, né? Eu vou só dar uma geralzinha aqui pra ter espaço pra cozinhar. E é isso, gente. Tô bem gripada aqui. Essa é a rotina. Então, quando a gente tá sem ajuda. Então, eu confesso pra vocês que pra mim também foi um processo aceitar e até, nem só aceitar, mas falar sobre isso, porque eu achava que eu ia parecer muito fraca, muito mole de ter ajuda em casa. Mas eu tenho consciência da minha realidade, gente. Do quanto é ralada. Eu sei que eu não fico de braços cruzados, sabe? Eu sei de todas as coisas que eu preciso fazer. Então eu, enfim, virei essa parte da minha vida. O almoço de hoje vai ser feijão, que já tá pronto. Vai ter bife, arroz com brócolis. E é isso. Vou fazer uma saladinha também, que quero melhorar nessa salada, gente. E é isso. Então, às vezes, quando só eu e as crianças, né, quando a gente não tinha ajuda, a gente dava no meio da manhã, assim, nada tava finalizado, mas, tipo, sei lá, quando elas estavam no fogo. Eu saía com as crianças lá fora, ia no parquinho, dava uma volta, respirava. Porque... pra lidar com toda a situação, pra ficar bem no final do dia, sabe? Quando eu se esgotar, eu entendi que é isso, que o Senhor é um pai que me ama e ele não tem esse desejo de eu estar morta, doente. Às vezes a gente romantiza. Às vezes a gente romantiza a exaustão, né? Assim, de que não, você é uma super produtiva, dizer que eu tô cansada no final do dia, que eu tô morta. E sem dúvida, às vezes a gente vai precisar fazer as coisas, eu aqui, né? Agora eu vim vir pra vocês gripadíssima. Eu queria melhorar, tá deitada. Mas eu dei uma deitadinha, então na hora que eu no café da manhã a gente tomar o banho, enquanto o marido tava aqui tomando o banho, fui me arrumar. Voltei pra fazer o Matias dormir e fiz ele dormir no meu colo, eu deitada enquanto ele mamava. E dei uma deitadinha, sabe, uma esticada no corpo. Então, a gente vai fazendo nossas escolhas, sabe?
sem precisar se matar. Uma outra virada de chave que eu tive também sobre essa questão de dona de casa, de coisas de casa, de estar dentro de casa, de todas as nossas funções, foi de entender que Deus me vê como filha. Parece uma coisa simples, mas às vezes a gente está muito mais preocupada em ser a serva no sentido de eu quero agradar a Deus com as minhas obras, fazendo as coisas, entendeu? O Senhor vai me aplaudir no final do dia que Ele vai dizer, rapaz, essa casa está limpa, tá tudo 1000 graus, meninos arrumados, tá incrível. Não, Ele me ama independente de estar ou não. E Ele se alegra muito mais quando eu venço o orgulho, quando eu venço a soberba, quando eu sou humilde, quando eu tenho um tom mais manso, quando eu respondo melhor, quando eu não explodo em casa, entende? Então eu fui percebendo quanto, entendendo com o Senhor mesmo, a viver as prioridades do Senhor, de entender que mais, o que é mais importante. De novo, uma coisa não exclui a outra, sabe? A gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, no sentido de, as duas coisas no sentido de ter um olhar e um cuidado para as coisas da casa, da vida cotidiana, mas estar atento também ao coração, nosso coração, se a gente está agradando a Deus ou não. É isso, fazer um arrozinho aqui e já vou passar o bife, depois eu vou dar um banho nos meninos ali. Gente, a garganta tá bem. Eu acho que hoje eu vou dar uma soneca junto com os meninos, na hora que eles forem dar. Pior que agora eles nem estão dando soneca junto. E o Bento ontem nem deu soneca. Tá? Começa a entrar nessa casa de que não faz soneca. Poxa vida. Não sabia lidar com isso. Cortei a cebola, botar um fiozinho de óleo. A cabeça tá doendo, gente. Já tomei um resfenol hoje. Garganta tá fechando. E aí eu vou... Eu tenho que fazer bife. Deixa eu tirar. Tá fritando aqui. Precisa estar limpando as panelas. As panelas estão um pouco devagar, bichinho. É isso, gente. Fazer um arrozinho. E aí eu acho que hoje, assim que o Bento, o Matias der o cochilo, eu vou cochilar junto. Ajudando um pouco. Embora eu tenha dormido bem. Mas parece que gripe pede um descanso, né? Assim, do corpo. É isso. O que vocês fazem aqui? Torna a rotina de vocês mais leve. Quais os segredinhos que vocês têm? Essa misturinha que eu fiz ali, ela é ótima até pra desengordurar, sabia? Eu passava muito assim na cozinha rápido, na hora que eu tava limpando. Eu amo. E é isso, gente. Almocinho pronto. Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha, o prato dos meninos, ficou o bife, o arrozinho, brócolis, feijão, tudo pronto. E aí, a dor da cabeça piorou, sabe? Tá um pouco mais intensa aqui, então eu vou cuidar do almoço deles, fazer uma lavagem também neles, que brincaram, tomaram banho. Eles ficam correndo bastante. E aí eu vou fazer uma lavagem antes deles darem deitada. Aí depois vou deitar junto com eles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente aproveitou para bater um papo, gravamos aí um pouquinho. Enfim, gente, beijos. Até o próximo vídeo. Me conta aqui que tipo de vídeo vocês querem ver. Se quiserem que eu fale minha rotina da tarde, né? Também, da rotina da tarde. A rotina da tarde, ela tem tempo lá fora, né? De roça. Posso gravar pra vocês também. Beijo, tchau!